Oi, turminha! Como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar. Puxa vida, turminha! Chegamos ao último dia da nossa viagem, que eu acredito que foi tão incrível para vocês como foi para mim. Devemos nos preparar para as próximas semanas, pois traremos novidades para vocês. Na próxima semana, iniciaremos um tema novo e todas as semanas teremos uma pergunta para vocês responderem no nosso portal de educação. Então, fale para todos os seus amigos e segunda-feira eu espero por todos vocês aqui no nosso Saberes em Casa. Estão preparados? O programa vai começar. Sou eu, professor Tiago, e hoje eu vou contar uma história para vocês tipicamente brasileira e que faz parte do nosso folclore. Bora lá? A lenda da mandioca. Há muito tempo atrás, muito antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, em uma tribo moravam um casal de índios apaixonados. Eles desejavam muito ter uma filha e então a índia ficou grávida. Plim! E 9 meses depois nasceu uma linda menina e todos ficaram muito felizes. Eba! Mas a menina era um pouco diferente dos outros índios. Ela era branca, branca como a neve. Então, seu pai lhe deu o nome de Branca de Neve. Opa, história errada! E seu pai lhe deu o nome de Mani. Mani foi crescendo e encantando a todos da tribo com sua simpatia. Ela adorava brincar pela aldeia toda, principalmente ir observar o pajé. Pajé é o curandeiro da tribo. Ele prepara remédios com ervas medicinais e também faz a sua pagelância. Um dia, Mani acordou, mas não quis sair da sua rede. Sua mãe tentou animá-la, lhe trazendo o que comer e beber, mas não adiantou. Então, ela foi correndo chamar o pajé. O pajé lhe receitou remédios feitos à base de ervas medicinais e também fez a sua pagelância. Mas também não adiantou. A mãe de Mani cuidou dela por dias, com muito amor e dedicação. Mas um dia, Mani morreu. E todos da tribo ficaram muito tristes com a notícia. E enterraram a Mani na oca da família dela. Oca é a casa dos índios. E eles tinham como tradição enterrar os seus entes queridos embaixo dela. Todos os dias, a mãe de Mani ia até o túmulo dela e ficava lá, chorando. Por quê? Por quê, Mani? Por que você se foi? Até que um dia brotou uma plantinha no túmulo de Mani. A plantinha foi crescendo.
E então resolveram cavar em volta dela e encontraram uma raiz que era escura por fora e branca por dentro. Branca igual a Mani, que estava enterrada embaixo da oca. Por isso, deram o nome para a raiz de mandioca, que se tornou uma das comidas básicas do índio e que está em nossa culinária até os dias de hoje. Espero que tenham gostado da história e um abraço do professor Tiago. Episódio de hoje, a festa da Yara. Em uma manhã ensolarada da selva, Yara acordou e resolveu dar uma festa na beira do rio Amazonas. A sereia não perdeu tempo e pediu para suas amigas araras entregarem os convites da festinha. Yara convidou o Saci, o Curupira, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, a Cuca, o Boi da Cara Preta e o Boto. Todos ficaram animadíssimos com o convite e se prepararam para a grande festa. Cada um resolveu levar o que mais gostava de comer. A festa tinha brigadeiro, coxinha, suco e pirulito. A Yara, caprichosa como sempre, levou um grande e gostoso bolo de chocolate. A animação estava geral e todos estavam dançando. Porém, o Saci, girando igual um peão, não conseguiu controlar seus rodopios. Tropeçou no pé do Curupira e acabou batendo na mesa, onde estavam as comidas e os enfeites. Que confusão! Tudo havia caído no chão e os amigos ficaram com cara de interrogação. E agora? Mas se você pensa que a festa acabou, está enganado. A Yara foi rápida no pensamento e convidou todos a darem um gostoso mergulho no Amazonas. Que diversão! Episódio de hoje, a lenda do Guaraná. Em uma tribo na Amazônia, vivia um menino chamado Aguiri. Esse menino era um índio, muito amado pela sua família e amigos, que cuidavam dele. Aguiri gostava muito de brincar com seus amigos no rio e na floresta. Ele adorava frutas e comia muitas. Um dia, o índiozinho foi colher algumas na mata, colheu tantas frutas que acabou se afastando da tribo e se perdendo. O tempo passou e a noite chegou. Vendo que estava escuro, o curumim disse: "Já é noite, melhor dormir aqui mesmo." Enquanto ele estava dormindo, apareceu Jurupari, o demônio das trevas, que tinha corpo de morcego, bico de coruja e uma cara aterrorizante. Jurupari também adorava frutas e por isso se aproximou de Aguiri. Pegou as frutas do cesto e, para não ser descoberto, matou o índiozinho sem piedade. Na manhã seguinte, os amigos de Aguiri sentiram a sua falta e saíram pela mata procurando o amigo. Aguiri! Aguiri! Aguiri, onde está você? Não se esconda! Venha para a tribo! Depois de andar muito, encontraram Aguiri, sem vida, deitado ao lado do cesto, vazio.
Todos da tribo ficaram muito tristes com o ocorrido. Tupã, o deus do bem, para consolar os índios, disse: Peguem os olhos de Aguiri, plantem embaixo de uma árvore seca e reguem com suas lágrimas. Os índios fizeram o que Tupã falou e depois de alguns dias nasceu uma árvore cheia de frutos parecidos com olhos que deixavam mais fortes e alegres quem os comia. Deram para essa fruta o nome de Guaraná. Aí você pega, coloca desse lado. Entendeu, Silvete? O quê? Ai, o que eu acabei de explicar. Ai, Charlotte, desculpe, eu não estava prestando atenção. Eu não consigo tirar o tênis da cabeça. Que tênis, Silvete? Um tênis que eu vi no shopping. Tem uma borboleta que acende. Uma borboleta que acende e brilha. Você já viu uma coisa dessas? Eu vejo fadas diariamente, Silvete. Uma borboleta que acende num tênis é tecnologia. A minha onda é a imaginação. Tcharam. Pode entrar! Oi, Charlotte. Oi, Silvete. Oi, Dora. Nossa, você veio toda de azul? Tem uma razão, Silvete. Charlotte, eu queria te pedir um favor. Se eu puder ajudar... Minha mãe é do Amazonas, de Parintins, e sempre dançou na festa do boi. Festa do boi? Que história é essa, Dora? A festa dos bois de Parintins, Silvete. O Boi Bumbá. É uma das festas populares mais famosas do Brasil. Eu pensei que talvez você pudesse usar os óculos mágicos. A gente podia dar um pulinho em Parintins. A festa acontece sempre no último final de semana de junho. Ótima ideia! O livro de todas as histórias. Tcharam! Vamos! Você não vem, Silvete? Acho que eu vou ao shopping ver o tênis com a borboleta que acende. Eu estou falando da festa dos bois bumbás de Parintins, um dos maiores bens imateriais da nossa cultura, e você me vem com borboleta que acende, Silvete? Bens imateriais? Charlotte, seu cachorro tá falando comigo. Silvete, estou tentando te explicar que o patrimônio cultural de um povo é o conjunto de todos os bens, materiais e imateriais, que são de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura de um povo. Ai, esse cachorro é um chato, Charlotte. Fui. Tchau, Silvete. Amanhã a gente te conta. Vamos, Dora. Tchau, Silvete. É por aqui. Bem-vindas ao Bumbódromo de Parintins. Bumbódromo? Igual a sambódromo? Exatamente. No sambódromo se dança, samba, aqui se apresenta o Boi Bumbá. Os dois maiores de Parintins são o Boi Caprichoso, de cor azul, e o Boi Garantido, de cor vermelha. Por isso eu estou toda de azul. Eu sou caprichoso. Então você vai pra galera azul e branca. Os seus óculos são vermelhos, então você vai ser garantido. E como é o Boi Bumbá? É lindo! Conta-se a lenda do boi com personagens que se repetem e que trazem outras histórias e lendas da Amazônia. Vocês vão adorar conhecer a nossa festa. Vamos ficar separadas até o fim da noite. E quando o Boi Caprichoso se apresenta, a galera do Garantido fica, em silêncio, em sinal de respeito. E vice-versa. Agora vamos que a festa vai começar! Quando eu olho para o céu, tudo fica mais azul. Caprichoso estende véu, leste, oeste, norte, azul. E a galera azul e branca grita alto, quebra a manga. O meu boi é caprichoso, o meu boi é mais formoso e já começou a dançar. E o azul do céu pra mim acaba sendo um espelho.
vermelho, eu vejo tudo carmim. E a galera do encarnado canta em coro afinado. O meu boi é colorido, o meu boi é garantido e já começou a dançar. Eu sou Charlotte e esse é o Pelúcio. Ele é meu desde que eu era muito pequena. Às vezes não é fácil ter 7 anos de idade. Charlotte, quantas vezes eu já disse... Charlotte, ainda não está pronta? Dona Charlotte está prestando atenção? Meu quarto está uma bagunça. E Charlotte tinha amigos que tinham uma vida tão normal quanto a dela. Ei, Valentão, por que você empurrou o menino? Por que ninguém chama aquele menino pra brincar? Ele usa óculos. Até que um dia... Você perdeu um dente. A fada dos dentes vem buscá-lo. E em troca ela vai deixar um presente. Óculos? Eu não preciso de óculos. Bom dia. E desde quando você fala? E desde quando seu quarto é arrumado desse jeito? A vida como ela é. A vida como ela deveria ser. Você acredita no que vê ou vê aquilo em que acredita? Acho que eu tô começando a entender para que servem esses óculos. Os óculos mágicos de Charlotte, uma criação de Supa e Miguel Falabella. Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Maísa e hoje eu trouxe aqui para vocês uma coisa muito bacana para vocês fazerem em casa. Vocês vão precisar de folha sulfite, tinta guache, uma tampinha do potinho da mamãe e alguns rolinhos de papel higiênico. Os rolinhos vão virar carimbos. Isso. A gente pode fazer vários carimbos de formas. Ó, aqui eu tenho um círculo. E aí você pode fazer o círculo. Colocar lá na tinta. Aí você passa bem na tinta. E carimba a folhinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Só. Vocês podem fazer um quadrado. O quadrado, vocês pegam um rolinho de papel higiênico, amassa de um lado, amassa do outro e ele vira, ó, um quadrado. Quer ver só? Aí vocês passam lá na tinta da cor que vocês querem e carimba a folhinha. Ó. Tá vendo só? Pode fazer um coração. Vocês pegam um rolinho de papel higiênico, amassa bem ele na pontinha, ó. Ele vai formar um coração, ó. Vamos ver se ficou um coração mesmo. Vou falhar, peraí. Ó lá. Um coração. Pode fazer também um triângulo. Pega o rolinho de papel higiênico, sobe a pontinha dele para formar o triângulo, amassa ele bem, ó. E passa lá na tinta.
ficou? Olha só, virou carimbo de formas. Vocês podem fazer de diversas formas, tá bom? Tchau, gente. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, pais, mães, colegas professores! Vamos com mais um brinquedo reciclável e sustentável. Para o brinquedo de hoje, nós vamos precisar, de novo, de rolinhos vazios de papel higiênico e uma tampa de pizza. A ideia do brinquedo de hoje é trabalhar com as crianças a coordenação motora, a paciência, a concentração e a habilidade. Então vamos lá. A primeira etapa do brinquedo é colar os rolinhos aqui no canto da forma da pizza. Nós vamos colar um em cada canto e um aqui no meio. O nosso brinquedo vai ficar mais ou menos assim. Eu já dei uma adiantada nessa parte, mas nós vamos colar mais um rolinho. Então passa cola branca. Olha, o importante da nossa sustentabilidade tem que ser cola branca. Pode cola quente? Não, a cola quente não é sustentável. Para ficar mais engraçadinho, se quiser pode pintar os rolinhos com tinta. Eu prefiro não, mas pode pintar com tinta à base de água, tinta caseira ou tinta guache. Depois de colado todos os rolinhos, a criança pode pegar uma bolinha de gude ou pode ser uma bolinha de papel. Eu tenho aqui uma bolinha colorida que eu já guardei faz tempo. Ela vai colocar a bolinha na forma de pizza e tentar passar a bolinha por dentro de todos os rolinhos, um de cada vez. Digamos assim que esse seja o nível 1 da nossa brincadeira. Esse é o nível mais fácil. Para o nível 2 do nosso brinquedo, nós vamos pegar os rolinhos cortados e vamos numerar. Aqui eu já deixei alguns numerados. 1, 2, 3, 4, 5. Esses com os numerais pode ser para os maiorzinhos, porque aí já dá para trabalhar a linguagem matemática e a sequência numérica. Como vamos fazer? Vamos colar todos os rolinhos na nossa tampa de pizza em ordem aleatória. Com os rolinhos numerados colados, vamos estabelecer uma regra para a brincadeira. O meu, eu coloquei a sequência, já na sequência numérica, e 1, 5 aqui no finalzinho. Então, como vai ser essa brincadeira? A bolinha vai ter que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3... pelo 4, olha, o 4 tá aqui no meio, já dificultou. E tem que guardar a bolinha na casa 5. Ai, chegou na casa 5, ganhou a brincadeira e começa de novo. Dependendo da idade da sua criança, você pode estabelecer mais dificuldades. Não precisa necessariamente ser 1, 2, 3, 4. Você pode orientar a criança. Passe pelo 1, passe pelo 4, passe pelo 3 e coloque a sua regra. O importante e o bacana desse brinquedo é quando a gente cansar de brincar, é só pegar e colocar no lixo reciclável. Não jogue no lixo comum. Como não foi tinta, cola quente, ele ainda é um reciclável. Então foi isso, até a próxima, um grande beijo da Probete. Tchau!
Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos para o último dia de desafio dessa semana e o último dia para falarmos sobre as características das regiões que formam o nosso país. É muita riqueza, né? São tantas características. Às vezes nós pensamos só naquilo que está pertinho de nós, no nosso local de vivência, e olha quanta coisa vocês não descobriram que estão espalhadas aí por todos os estados que nós temos no Brasil. Ontem, como parte do desafio, eu deixei algumas palavrinhas que fazem parte lá do regionalismo, das expressões utilizadas na região norte. Descobriram o significado? Então essa vai ser, com essas palavras, nós concluímos aí o nosso dicionário. Se você quiser, você pode fazer uma capa e aí pode consultar sempre que for necessário ou deixar no seu caderno, não tem problema, é sempre do seu melhor jeito, tá bom? Então vamos às nossas palavras, observem aí a tabela da Pro. A primeira palavra que eu coloquei é brocado. Brocado é estar com fome. Nossa, eu estou brocado! Significa que eu estou com muita fome. Capar o gato. Capar o gato é ir embora. Ninguém vai capar o gato da aula não, viu? Nosso encontro só está começando. Então, ir embora é capar o gato. Depois a Pro colocou aí égua. Égua eles usam para falar sobre largura de algo ou para representar que égua. Significa que teve muita sorte. Não tem nada a ver com o animal. A Pro colocou também levou o farelo. Levou o farelo significa que a pessoa ou o animal morreu. Miudinho. Miudinho é pequeno. Essa tava fácil, né? Um pouquinho mais próxima aí do que nós temos por aqui. TU. TU é um lagarto que tem por lá. E a última, vigia bem. Olha lá, turminha, vigia bem. Prestem bastante atenção, anotem o tema do nosso encontro e a data de hoje, que nós já vamos começar. E a Pro vai resgatar uma perguntinha que eu deixei para vocês a semana passada. Mas primeiro já anotem aí que a gente já conversa a respeito. Então, olha só o que eu trouxe aqui para te mostrar. Você já viu essa imagem em algum lugar? Conhece essa imagem? Sabe o que essas letrinhas elas significam? Então, vamos lá. Isso aqui é uma rosa dos ventos e ela traz os pontos cardeais. Aqui em cima no N é o norte, aqui do lado o L é o leste, aqui embaixo o sul e aqui do outro lado oeste. Entre os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Então, aqui em cima, ó, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Guarda essa informação aí. Entre o leste e o sul, sudeste. Olha aqui embaixo, entre o sul e o oeste, temos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o mapa do Brasil sobre essa rosa dos ventos. A pergunta não era tentarmos descobrir por que as regiões do Brasil recebem esses nomes? Então, olha só. Aqui em cima, nós temos a região Nordeste. E olha só na localização aí da rosa dos ventos, onde nós temos o Nordeste. Aqui embaixo, eu falei para vocês que nós temos a região Sul. Olha onde está o Sul. Olha aqui a região Sudeste. Aqui no meio, ó, Centro-Oeste. O Oeste está aqui desse lado. E aqui em cima a região Norte. Então, essas relações, elas, quando você olha um mapa, geralmente você consegue olhar lá no cantinho do mapa a rosa dos ventos, indicando aí essa localização, tá bom? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar que estou com a tela compartilhada e mostrar para vocês é que a divisão regional do Brasil, as unidades federativas do Brasil, antigamente, elas não eram como eu mostrei para vocês aí ao longo dessa semana.
Esse mapa é um mapa que mostra a divisão do mapa aí do Brasil em províncias. Não chamavam estados. Esse mapa é uma divisão de 1821. Alguns locais aí, o nome é o mesmo nome que nós temos nos estados atualmente. Então, olha só, nós temos aqui Minas Gerais, temos São Paulo marcado aí no mapa, Mato Grosso, olha, mas era uma coisa só aqui do lado, Mato Grosso. Mas olha a região do Amazonas aqui em cima. Chamava-se Grão-Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe. Alguns nomes, eles permaneceram os mesmos, mas nós tivemos algumas mudanças por aí. E aí nós temos essa divisão aí em estados, não mais em províncias, a divisão que nós temos atualmente, 2020, que é o que nos acompanhou aí ao longo dos nossos encontros. Então, olha só que bacana, né? Você pensar em todas as transformações que aconteceram ao longo da história do Brasil, desde o processo de colonização, quando os portugueses chegaram por aqui, até toda a situação e os contextos que nós temos atualmente. Então, comparando aí os dois mapas, a divisão em províncias de 1821 e a divisão em estados que nos acompanhou aqui ao longo dos encontros agora de 2020. Agora você espera um pouquinho que a Pro já volta. Então agora que você já viu por que as regiões recebem esses nomes, a Pro vai te contar uma lenda muito comum lá na região norte. A maior parte das lendas que nós temos por lá são lendas de origem indígena e elas sempre são utilizadas para explicar o aparecimento de algo da natureza. Então nós temos a lenda do Guaraná, a lenda da Vitória Régia e tantas outras, né? E essa que eu vou te contar hoje é a lenda do girassol, aquela linda flor que fica sempre virada para o sol. Vamos descobrir um pouquinho dessa lenda? Então diz a lenda que numa tribo nasceu uma indiazinha, mas uma indiazinha muito linda, com os cabelos claros, pele macia. Deixou toda a tribo encantada com a beleza dessa indiazinha. Todos os dias ela foi crescendo, e quando ela ficou um pouco maior, todos os dias ela gostava de ir até a beira de um rio. E além de ser linda, ela era muito amiga da natureza. Os passarinhos gostavam de sentar no seu ombro, ela beijava os pássaros, falava que todos eles eram amigos dela. Um desses dias, sentada lá na beira do rio, onde ela adorava ficar, o sol olhou para a indiazinha e ficou surpreso, estonteado com tanta beleza. E aí todos os dias eles quase, não é que eles conversavam, né? Mas é como se eles conversassem todos os dias. A indiazinha chegava na beira do rio e o sol a abraçava com seus raios calorosos e por ali ficavam por muito e muito tempo. O sol se apaixonou pela indiazinha e a indiazinha se apaixonou pelo sol. Com o passar do tempo, a indiazinha ficou doente e nada fazia ela sair de dentro da sua casa lá na aldeia. O sol insistia diariamente, cada vez mais forte, para fazer com que ela se animasse e saísse de lá, mas nada fazia a indiazinha sair da sua choupana. Até que um dia ela adoeceu e infelizmente ela morreu. Toda a tribo ficou em choque. Muito, muito, muito triste, porque todos adoravam a indiazinha. O sol, então, chorou muito, porque ele tinha perdido a indiazinha pela qual ele era tão apaixonado. A tribo decidiu enterrar a indiazinha lá perto do rio, que ela gostava tanto de ir e no qual ela se encontrava com o sol. Enterraram ela perto desse rio e um dia, depois de tanto sofrer, depois de tanto chorar, o sol resolveu descer e fazer uma visita no local onde a indiazinha estava enterrada. E lá,
nasceu uma linda flor que se movimenta na direção do sol, como se estivessem conversando todos os dias. À noite, essa flor ela murcha, como se estivesse dormindo, e no dia seguinte ela floresce novamente, fica linda e acompanha o movimento do sol. Por isso o nome girassol, que foi o nome escolhido pela tribo para nomear essa flor tão bela que nasceu lá no local onde a índiazinha Yanã estava enterrada. E o girassol ele se parece muito com o sol, uma flor redonda de pétalas amarelas, muito bonita. E essa é a lenda lá da região norte que fala sobre a origem do girassol. Gostaram? Mas não é só de lendas que vive a região norte, não. Temos outras curiosidades por lá que eu vou te contar. Já te falei que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Já te falei sobre a biodiversidade da floresta amazônica. Falei até que temos rios aéreos ou rios voadores formados a partir dessa floresta. Já te contei bastante coisa. Então agora eu tenho uma proposta para que nós possamos resgatar tudo que nós conhecemos de todas as regiões do Brasil. Vem com a Pro. Então vamos lá, ó. Presta atenção qual é a proposta. Eu vou te explicar direitinho, aí depois vocês começam aí a arrastar os dedinhos pela tela, me mostrando onde eu devo colocar cada uma das regiões, tá bom? Na parte de cima, a Pro colocou algumas imagens que representam um pouquinho de tudo que nós conversamos sobre todas as regiões que nós temos no nosso país. Então, são características da paisagem dessas regiões, tá bom? Algumas bem marcantes aí para nos auxiliar. Aí nós vamos olhar a paisagem, eu vou te dar algumas dicas e você precisa escolher na parte de baixo se nós estamos falando da região sudeste, centro-oeste, nordeste, região sul ou região norte, tá bom? Aí você vai com o seu dedo lá na tela quando a Pro falar e marca para mim a sua escolha para a gente conseguir organizar as informações aí bem certinho, tá? Então a primeira imagem, ela é uma vista aérea de uma grande floresta que nós temos aqui no Brasil. Riquíssima em biodiversidade, uma das maiores florestas tropicais que nós temos no mundo todo. Já dei dica demais. Vou falar mais uma coisa. É uma região que infelizmente sofre muito com o desmatamento e tudo o que acontece nessa floresta interfere em todas as outras regiões do Brasil. Qual é essa região? Já sabe qual é o nome dessa floresta? Então agora escolhe aí embaixo qual é a região que você quer que eu coloque juntinho aí da primeira imagem. Sem preguiça, levanta aí rapidinho e escolhe qual você quer. Sudeste, centro-oeste, nordeste, sul ou região norte? Região norte? Então tá bom, a Pro vai pegar aqui a região norte e vamos arrastar. Só vamos saber se as relações elas estão certinhas lá no final, tá bom? Segunda imagem, é um grande centro comercial com uma quantidade de prédios muito grandes. É uma das regiões mais desenvolvidas sob o ponto de vista econômico. Fez parte do ciclo do ouro, do ciclo do café. E aí, qual região que é? É a que tem um número de pessoas, a população dessa região é muito grande, tem muita gente morando nessa região. Qual você quer? Qual você escolhe? Sobrou Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e região Sul. Ficou fácil? Você acha que é a nossa região, Sudeste? Então vamos colocar aqui, no final nós descobrimos. A terceira imagem mostra o Congresso Nacional, onde nós temos a sede do governo do Brasil. Senadores, deputados federais, estaduais e o presidente da República estão nesse local.
E é de lá que grandes decisões aí para o nosso país são tomadas. Uma das características dessa região são as construções arquitetônicas, utilizando aí formas geométricas que se combinam de maneira muito harmônica. Qual é a região? Sobrou aí a Centro-Oeste, Nordeste e região Sul. Você acha que é a Centro-Oeste? Então vamos arrastar para cá. A nossa quarta imagem é a representação de cactos, uma planta que resiste aí a períodos muito longos sem a presença de água. Ela possui folhas modificadas que evitam a perda de água e ainda possuem um sistema de armazenamento para suportar esses grandes períodos. E elas são muito comuns numa região que nós temos aí do Brasil que sofre muito com a seca prolongada. Tem belas praias também, mas tem uma área lá com muita seca. Região Nordeste ou região Sul? Foi a nossa primeira região, você acha? Então vamos colocar aqui. E a última imagem é de uma araucária, uma árvore muito comum nessa região do Brasil, que é muito fria. Qual é? Só sobrou aí a região Sul. Então, se você colocou todas no lugar certinho, vai mostrar agora. Vamos ver? Vamos conferir? Parabéns! Você acertou todas as relações aí das imagens com as regiões. Então, espera aí que eu tenho uma outra proposta para te mostrar bem parecida com essa. Vamos lá para mais uma proposta? A ideia agora, vocês acabaram de fazer aí uma associação com todas as regiões que nós temos no Brasil e algumas imagens que a Pro te mostrou. Agora, eu trouxe uma palavra cruzada para ver se você consegue me ajudar a colocar aí o nome de todos os biomas que nós investigamos e que estão espalhados pelo Brasil. Vamos tentar? Vamos? Então, vamos lá. O primeiro que nós temos aqui, olha lá, qual é esse bioma? É o bioma que está mais concentrado ali na região norte, onde temos aquela grande floresta que eu acabei de te contar que é tão importante para nós. É o bioma? Então vamos ver. Eu ouvi aqui um amazônico. Cabe, mas nós só vamos descobrir se está correto no final, se todas as palavras estiverem certinhas. Vamos lá. O 2. Vamos ver a imagem. É uma região mais plana que fica localizado principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde temos muita criação de gado, vegetação mais rasteira, frio, bem frio nesse bioma. E olha só, já tem a letrinha A. A segunda letra é a letra A. Qual é o nome desse bioma? Não, fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Será que é Pampas? Sei, vamos saber só lá no final. Vou pegar agora aqui o 3. Vamos ver qual a imagem. Qual é esse bioma seco, quente, com vegetação que suporta grandes períodos de seca? Eu acabei de revisar com vocês as regiões do Brasil, então as ideias agora ficaram fáceis, hein? Vocês acham que é a Caatinga? Ó, Caatinga. Caatinga com um A só, eu já te contei que está errado. É Caatinga. Vamos ver se cabe. Olha, coube a Caatinga aí também. Por enquanto, todas as palavrinhas estão combinando aí bem certinho. Vamos ver qual é a imagem. Olha, é o bioma que está na região centro-oeste, principalmente. E lá nós temos a vegetação rasteira, arbustiva, mas algumas com raízes e caules
bem tortos, igual essa árvore seca que está aparecendo aí na imagem. Então, região centro-oeste, qual é o bioma que nós temos lá? A última letra que está aí no diagrama é a letra O. Qual é o bioma que acaba aí com a letra O? Eu ouvi um cerrado? Vamos ver se cabe? Olha, coube também, hein? Falta um só. Vamos ver a imagem. Olha só. Esse é um bioma que fica com duas estações bem marcadas. Uma região, uma época do ano que chove bastante e uma outra onde nós temos a área um pouquinho mais seca. Então, quando ocorrem as cheias do rio, toda a região de planície aí ela transborda, ela fica bem cheia de água e a quantidade de espécies de plantas e animais nessa região aumenta bastante. A segunda letrinha que nós temos aí é a letra A. Então, olha aí com atenção e coloca aí o que você acha que cabe, né? Faltam 2 biomas, mas nesse espaço aí só cabe o nome de um. Não é o bioma que está aqui na região sudeste, Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado. Eu já te contei sobre ele, que fica bem aqui na nossa região, mas ele eu não coloquei no nosso diagrama. Então, qual está faltando? Eu ouvi aí Pantanal? Então, vamos ver se cabe. Coube. Só que todas as palavras aí combinaram. Será que tá certo? Faltou só a Mata Atlântica. Vamos ver? Parabéns! Respostas todas colocadas corretamente no diagrama. Isso aí. Então, caracterizamos as regiões do Brasil e agora caracterizamos os biomas. Espera um pouquinho que a Pro já vai voltar. Ufa! Que viagem, hein, turma? Mas foi muito legal. Eu gostei muito. E vocês? Contem pra mim. Usem a hashtag Saberes em Casa e me contem o que vocês acharam dessa viagem por todas as regiões que nós temos no Brasil, tá bom? Nosso último desafio relacionado a esse assunto tem relação com uma perguntinha que eu pedi para que vocês pensassem aí em um dos desafios. A Pro pediu que vocês escolhessem a região que vocês tinham gostado mais. Era só para pensar. Agora, com essa região escolhida, vocês devem montar um guia de turismo, contando tudo que vocês acharam mais legal dessa região, convencendo as pessoas a viajarem para lá. Então, utilizem todos os argumentos, os registros, diferentes formas de registro para esse guia, tá bom? Você vai precisar de uma folha, é uma das opções, a outra opção é você fazer no caderno, tá bom? E aí você vai dobrar essa folha assim, ó. Você vai dobrar uma parte aqui, tá bom? Só que a outra parte você vai dobrar para trás, ó. Então você vai ficar com uma sanfoninha aqui da folha, ó. Tá bom? Ótimo. Aqui você vai fazer a capa do seu guia. Então coloca o nome da região, faz um desenho bem bonito caracterizando essa região, tá bom? E aí coloca o seu nome aqui embaixo. Você é o guia de turismo, tá? E aí você vai seguir assim, ó. Aqui você vai contar alguma coisa dessa região. Você pode escolher falar sobre os biomas que formam essa região ou o bioma. Aí você vem pra cá. Pontos turísticos. O que o turista pode fazer nessa região? O que você descobriu de curiosidades por lá que ele pode visitar? E aí você vai seguindo no seu encarte, contando aí as informações para que você tenha um folder construído como um excelente guia de turismo da região escolhida, tá bom? Então essa é a primeira parte do seu desafio. A segunda parte do desafio é experimentar uma brincadeira muito comum lá na região norte,
pedra, papel, tesoura. Alguns de vocês já devem conhecer essa brincadeira, mas eu vou te mostrar como que faz. Vou chamar, vocês já sabem quem, vou chamar o Léo para me ajudar. Então vamos lá, o Léo vai me ajudar e nós vamos mostrar como essa brincadeira ela é feita lá na região norte. É feita em todos os lugares, mas lá na região norte. Então, para a pedra, nós vamos fazer assim, tesoura, assim, e papel, assim, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. Faz o papel, Léo. Tesoura, corta o papel. Então eu ganho. A pedra, o papel embrulha a pedra. O Léo ganha, certo? E qual que é o outro que faltou, Léo? Tesoura. Tesoura com a pedra. O Léo vai fazer a pedra. Tesoura na pedra, tesoura quebra. Então aí o Léo é que vai ganhar, certo? É isso? Certo. Então vamos lá? Pedra, papel, tesoura. Olha só, o Léo pôs papel, eu pus tesoura, então eu corto o papel e faço um ponto. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. E empatou. Tesoura com tesoura empata. Mais uma, Léo. Pedra, papel, tesoura. E o Léo pôs papel e a Pro colocou pedra. O papel pegou a pedra. E assim nós podemos ir brincando, brincando, brincando e somando os pontinhos aí. Pedra, papel, tesoura. Tesoura, corta o papel. Então espera aí que a gente já volta. Obrigada, Léo. E para finalizar, tem uma última coisa para te pedir. Marque aí no seu caderno, em uma folha, faça uma capa que marque aí para nós o início da próxima semana. Nós vamos começar com um assunto novo. Eu te garanto que vocês vão adorar. Temos descobertas, experiências, coisas muito legais que vamos fazer por aqui, tá bom? Então agora que nós terminamos as nossas aventuras pelas diferentes regiões que nós temos no Brasil, faça uma marcação aí no seu caderno com uma capa bem legal que mostre aí o início das nossas próximas descobertas, tá bom? Então, a síntese do desafio, a primeira parte é você construir um guia de turismo da região que você escolheu. A segunda parte, se divertir, pedra, papel e tesoura, convide alguém para brincar com você. E a terceira parte já é deixar marcada aí uma capa, uma separação que nos indique o início da próxima semana. Se cuidem, eu sempre peço para vocês ficarem bem protegidos, bem guardadinhos aí na casa de vocês em segurança, tá bom? A Pro adorou viajar com vocês pelo Brasil e a semana que vem nós estaremos aqui esperando por vocês com muitas novidades, assunto novo, descobertas novas para encantar aí os nossos encontros e os nossos desafios, tá bom? Grande beijo para todos vocês, excelente fim de semana, até segunda-feira! Olá, eu sou a professora Beth Rodas e hoje eu vim fazer com vocês uma experiência. Para isso nós vamos precisar de uma garrafa. Eu vou utilizar essa aqui que eu tinha disponível, mas vocês podem utilizar alguma outra que foi descartada aí na casa de vocês. E aí então, reservem vinagre, ácido acético, também bicarbonato de sódio, é o que eu tenho aqui nesse pote, esse pozinho branco. Vamos precisar de um funil e bexiga. Aí, vamos começar colocando aqui a bexiga no funil, porque nós vamos colocar bicarbonato de sódio aqui na bexiga. Eu utilizei como referência, como medida, uma tampinha. Então, coloque dentro da bexiga uma tampinha, essas de PET mesmo, de bicarbonato de sódio. Pronto, já está aqui. Agora, nós vamos pegar a garrafa
e colocar uns 2 dedinhos de vinagre. Pronto, já tem o suficiente, tá vendo? Os 2 dedinhos de vinagre. Para ficar mais colorido, eu vou colocar um pouquinho de corante, mas é opcional, tá? Opa! Agora, vamos ver a mágica acontecer. Vamos misturar o bicarbonato de sódio com o ácido acético, o vinagre, e vamos fazer uma reação química que vai transformar em dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, vejam o que vai acontecer. Tá enchendo a bexiga! Olhem só! Esse gás, o gás carbônico, está enchendo a bexiga. Eu reservei uma outra aqui pra gente fazer junto. Novamente, porque eu achei muito legal. Então vamos lá. Vamos colocar a bexiga aqui e o gás carbônico. Olhem que legal! Por hoje é isso, pessoal. Obrigada. Até mais. Olá, galera da EJA! Apresentaremos hoje para vocês mais uma aula importante de língua e cultura portuguesa. Nosso tema é predicado. Vocês já ouviram dizer aquela pessoa tem muitos predicados? Então, vamos aprender bem o que se trata esse predicado? Tenha uma ótima aula! Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o predicado, mais um elemento importante na construção sintática da língua portuguesa. O predicado é chamado de termo essencial da oração, porque ele reúne dentro de si o elemento fundamental de qualquer oração, que é o verbo. Então quero chamar a atenção desde já para o verbo. A presença do verbo define uma oração. E uma oração, para ser analisada, ela precisa de uma construção que gira em torno desse elemento. Essa construção chamada de predicado, é um termo essencial. A gente já viu em alguns momentos que algumas orações podem não ter sujeito, mas predicado não, ele é indispensável, ele está sempre presente. Um possível conceito de predicado é o termo da oração que concentra a informação sobre o sujeito, ou seja, quando eu tenho esses 2 elementos essenciais na minha oração, sujeito e predicado, o predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito. Na língua portuguesa, a construção básica é sujeito, verbo e complemento. Então, logo após o sujeito, quando eu tenho esse verbo, ele inicia esse período chamado de predicado. Quando a gente vai fazer uma análise sintática importante para identificar as funções de cada palavra dentro de uma construção, eu preciso de cara localizar esse verbo. Quando eu localizo esse verbo, fica muito mais fácil para mim identificar quem é sujeito e quem é predicado. Existem alguns tipos de predicado na língua portuguesa que vão ser diferenciados por conta do tipo de verbo, do tipo de complemento verbal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembre que quando a gente falou de sujeito, a gente falou que o sujeito está sempre concentrado em torno de um substantivo, em torno de um pronome, ou seja, elementos sobre os quais a gente está se referindo. O predicado é exatamente o complemento desse sujeito, ou seja, eu estou falando o que sobre o sujeito? É o que a gente vai aprender hoje. O primeiro tipo de predicado, e um dos mais comuns, é o predicado verbal. O predicado verbal ele é composto por verbos chamados de verbos significativos ou verbos nocionais, ou seja, são verbos que indicam ação. Nesse tipo de predicado, eu preciso observar desde já se os verbos que centralizam essa oração são marcados por algum tipo de ação, algum tipo de processo, tal como correr, fazer, comer, beijar, são verbos que indicam ações acontecendo. Quando esses verbos centralizam a sua presença nesse tipo de predicado, a gente chama esse predicado de predicado verbal. Vamos analisar um exemplo?
Os funcionários caminharam em direção à diretoria da empresa. Eu tenho um verbo que indica uma ação, que é a ação de caminhar. Eu tenho, então, um predicado do tipo verbal. Esse tipo de predicado geralmente pede alguns complementos, seja porque o verbo necessita de um complemento, seja porque o verbo pode ter um complemento que auxilia a construção de sentido dessa oração. Nem sempre o verbo vai pedir um complemento. Muitas vezes esse complemento vai ser acrescido de forma a complementar a significação da sua oração. Nesse caso aqui, por exemplo, o verbo caminhar, ele tem um complemento que indica lugar, indica a direção, né? Os funcionários caminharam em direção à diretoria da empresa. O verbo caminhar, naturalmente, não necessitaria de um complemento verbal, mas ele ganha aqui um complemento circunstancial para indicar para onde os funcionários caminharam. Em algumas gramáticas, a gente vai encontrar a definição de um predicado simples, quando o complemento verbal não for necessário. Mas sempre que o verbo reunir essa ação, essa indicação de ação, a gente está falando então de um predicado verbal. Lembra que esse tipo de verbo faz parte de um grupo chamado de verbos nocionais, ou seja, verbos que indicam ação, processos acontecendo. Quer ver um outro exemplo? Quando eu coloco, por exemplo, uma oração do tipo: os funcionários quebraram a porta da empresa. Vamos imaginar que houve um manifesto, houve um conflito dentro dessa empresa e aconteceu uma ação mais forte. Nesse caso, eu disse que os funcionários quebraram a empresa. Quando eu localizo o sujeito, eu tenho quem? Os funcionários. Eu preciso saber quem é o sujeito. Lembra que na análise sintática tudo é relacional. Eu preciso fazer uma relação entre os termos. Então, os funcionários quebraram a porta da empresa. Sujeito, os funcionários. Núcleo desse sujeito, funcionários, que é a palavra mais importante do sujeito. Quebraram a porta, houve uma ação. Nesse caso, a ação é marcada pelo verbo quebraram. Quem é o complemento desse verbo? A porta. Esse complemento, nesse caso, a gente chama de um objeto, porque ele complementa o sentido do verbo. Os funcionários quebraram a porta. O verbo precisa de um complemento. Se eu colocar simplesmente os funcionários quebraram, esse verbo vai estar carente de um complemento, nesse caso, dessa construção. Então, lembra sempre que o predicado verbal gira em torno de um verbo que indica ação. Esse verbo está relacionado ao sujeito concordando com ele, por isso que eu digo os funcionários quebraram. Se eu estou no plural, o verbo também está no plural. E pede-se um complemento. Esse complemento tem diversos nomes e um desses complementos a gente chama de objeto, objeto direto, objeto indireto, que é o tema de outra aula. Analise, então, sempre a palavra-chave do predicado. No caso do predicado verbal, o verbo de ação, o verbo nocional. Outro tipo de predicado é o predicado nominal. Esse nome pode soar estranho para você, né? Porque se a gente está falando que a palavra-chave, o elemento indispensável do predicado e de toda oração é um verbo, por que de repente o predicado surge com esse nome de predicado nominal? É porque nessa construção sintática, a palavra mais importante, tal como o verbo, passa a ser um nome. E o nome, nesse caso, geralmente é um adjetivo, é uma característica que passa a centralizar a significação desse predicado. Mais do que o verbo de ação que foi indicado aqui, agora nós temos um verbo de ligação. Então, como é formado um predicado nominal? Um predicado nominal é formado por um verbo, que a gente chama de verbo de ligação. Alguns desses verbos são o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer e suas variações. E por que ele é um verbo de ligação em um predicado nominal? Porque ele liga, ele une o sujeito a uma informação chamada de predicativo. Então, o predicado nominal é formado por dois elementos: um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O que é que vem a ser isso? Uma característica do sujeito, geralmente. Então, perceba, o sujeito dessa oração é as peças teatrais do grupo. Temos um sujeito, estou falando de alguém, de algum elemento, nesse caso de um elemento, não é de uma pessoa, as peças teatrais do grupo, nesse caso. A palavra peças é o núcleo desse sujeito, porque ela reúne a significação principal. Então, as peças teatrais do grupo, as peças são. Por que esse verbo são está no plural? Porque ele concorda com o núcleo do sujeito, que é peças. As outras palavras que se referem a esse núcleo do sujeito também concordam com ele. Essa relação é necessária na língua, que a gente chama de concordância. As peças teatrais do grupo são muito elogiadas.
A quem se refere esse elemento elogiadas? Se refere ao núcleo do sujeito, que é peças. Então, nesse caso, quando há uma relação de núcleo de sujeito com uma característica e essa característica ela é acrescentada, ela é ligada ao sujeito por meio de um verbo chamado de verbo de ligação, a gente chama esse tipo de predicado nominal, porque o núcleo desse predicado é elogiadas. A informação principal aqui não está no verbo, está no nome, está no adjetivo. Lembra que o adjetivo é aquela classe que indica características, mas na análise sintática eu não posso simplesmente pegar essa palavra e classificá-la como adjetivo. Eu tenho que entender como esta palavra se relaciona com outras. A análise sintática, quando a gente faz esse processo, a gente está fazendo um processo de combinações, de relações. Então, nesse caso, elogiadas se combina com peças. Para que essa característica seja acrescida ao sujeito, eu precisei de um verbo de ligação. Então, nesse caso, com verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Uma outra construção possível é a construção do predicado verbo nominal. Bom, se a gente aprendeu que o verbal é um predicado que se centra na construção de um verbo de ação, o predicado nominal centra-se na construção que é marcada por um nome, que é um adjetivo, o predicado verbo nominal é uma junção desses dois. Eu posso fazer construções sintáticas, eu posso construir orações, cujos verbos podem indicar ação, esses verbos pedem complementos e esses complementos podem ser caracterizados por meio de predicativos. Nesse tipo de predicado verbo nominal, nessa construção relacionada a um sujeito, como nós vamos ver aqui no exemplo, eu vou ter duas palavras-chave. Eu vou ter um verbo e eu vou ter uma característica do objeto ou do sujeito. Vamos analisar aqui no contexto. Sempre a análise sintática é aplicada a contextos. O anfitrião serviu um café muito quente. Fazendo a análise sintática, ou seja, identificando os elementos dessa oração, nós temos sujeito, o anfitrião, núcleo do sujeito, anfitrião, uma vez que o artigo o só o acompanha, serviu um café muito quente. Perceba, a ação de servir, nesse caso aqui, ela é representada por um predicado verbal, porque é uma ação, verbo nocional. O anfitrião serviu um café. Só que agora, além de mostrar essa relação do café, eu estou mostrando uma característica desse café. Ou seja, eu estou dizendo que o anfitrião serviu um café muito quente. A quem se refere esse muito quente? Obviamente que se você lembrar que a característica é marcada por um nome chamado, uma função chamada de predicativo, você pode dizer logo, é um predicativo do sujeito, porque você disse que é uma característica do sujeito. Tenha calma, faça a análise do contexto. Perceba, aqui outro elemento dessa construção sintática, quem se refere. Nesse caso, obviamente, não é o anfitrião que está quente, é o café, que é o complemento do verbo. Nesse caso, então, a gente tem um predicativo, uma característica, não do sujeito, mas do objeto. Quando essa construção acontece, a gente chama de predicado verbo nominal. Ou seja, o predicado verbo nominal vai ser centralizado em dois elementos, no verbo e no nome, que é representado por um adjetivo. É como se ele fosse, de fato, a junção desses outros dois tipos de predicado. E não dá para a gente fazer uma separação tão radical e tão rígida, porque na hora que você está escrevendo um texto, você não pensa antes se você vai colocar um predicado nominal, um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Isso surge da necessidade comunicativa. O que você tem que saber é como complementar e como construir esse predicado. Isso sim é fundamental. E isso é um tanto intuitivo, mas quando você aprende esses conceitos, isso se torna algo mais natural, porque você começa a lembrar que quando eu tenho verbos que indicam ação, eu tenho um predicado verbal. Esses verbos geralmente pedem complemento. Quando eu tenho um predicado nominal, eu tenho verbos de ligação, que ao invés de indicar ação, vão indicar estado, vão indicar outras informações e vão unir o sujeito a uma característica. E quando eu tenho o predicado verbo nominal, eu tenho, além da presença forte de um verbo importante para a construção do predicado, um elemento chamado predicativo, que caracteriza algo sobre o sujeito ou sobre o objeto. Então, a partir de agora, vamos lembrar disso. 3 tipos de predicado, quem é a palavra-chave desse predicado, e lembrar que todo predicado precisa de um verbo. O predicado começa por ele, por isso que ele é chamado de termo essencial da oração, fundamental para qualquer
análise sintática, ok? A partir de agora, então, leva isso para a vida, hein? O predicado é o elemento chave da oração, da análise sintática. Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado. Once upon a time, numa pequena vila, morava uma little girl que usava um Little Red Riding Hood, e assim todos a chamavam. Um dia, sua mother disse: Little Red, sua irmã não está se sentindo bem. Por favor, leve essa cesta de doces até ela. Little Red Riding Hood gostava muito da sua irmã. Pegou a cesta de doce e partiu em direção à casa dela. No meio do caminho, ela passou por uma big cottage, uma cabana. Havia alguns bears, ela os cumprimentou e seguiu. Mais à frente, encontrou a sua grande amiga de escola, a Goldilocks. E as duas decidiram colher algumas flores no jardim. Enquanto as girls colhiam as flores, passaram por ela Gretel e Hansel. Eles estavam vindo da casa da bruxa e carregavam muitos doces. Tinham almoçado com ela. Eles cumprimentaram as girls e as convidaram para comer os doces. As kids sentaram próximo ao jardim e começaram a comer. De repente, muito apressadamente, passam pelas kids os 3 Little Pigs. Eles carregavam muitas madeiras, muitos pregos, muitas ferramentas. Eles estavam com tanta pressa, pareciam que iam trabalhar em alguma construção, em alguma obra. As kids os cumprimentaram, mas os 3 Little Pigs estavam com muita pressa. Eles não tinham tempo para cumprimentar. Eles estavam muito ocupados. Eles tinham uma construção. Eles foram embora. Assim que acabou o lanche, cada kid seguiu seu rumo e a nossa Little Red Riding Hood seguiu em direção à casa da Grandma. Perto da casa da Grandma, ela ouviu um uivo de um wolf. Um uivo muito alto. Sentiu um pouquinho de medo, pois ela estava sozinha, mas estava curiosa para saber o que estava acontecendo ali. Por entre as árvores, foi dar uma observada. E aí, ela viu. Oh my God! He's so big! He's a wolf! Ela estava encantada com o wolf e assustada ao mesmo tempo. Nunca tinha visto um wolf antes. Percebeu que tinha alguma coisa estranha com ele. Ele mancava. Ficou prestando atenção para ver mais algumas coisas. Notou que o wolf era muito big. Ele tinha big hands. Ele tinha big feet. E aí, Little Red Riding Hood percebeu que no foot do wolf tinha um prego. Provavelmente, os 3 Little Pigs deixaram cair sem querer enquanto passavam apressadamente pela estrada. Então, ela se aproximou dele e perguntou: Good afternoon, Mr. Wolf. Are you okay? O senhor está bem? O Sr. Wolf estava com tanta dor que não conseguia responder. Olhando para ela, com os olhos cheios de lágrimas, ela entendeu que ele precisava de ajuda.
Ele apoiou em seu ombro e os dois seguiram para a casa da Grandma. Chegando na casa da Grandma, Little Red Riding Hood bateu na porta. A Grandma se recuperava de uma gripe. Ainda tossia e espirrava, então usava máscara para não transmitir para as outras pessoas. Quando a Grandma viu sua netinha e o Big Wolf, ela ficou espantada. Mas Little Red Riding Hood explicou toda a história e a Grandma fez um curativo no foot do Wolf. Depois, Grandma ofereceu comida e água para os dois. Wolf ficou tão agradecido que virou o guardião da vovó. As pessoas da vila, diante da atitude nobre do Wolf, decidiram nomeá-lo zelador. E ele passou a ter um lugar para morar, além de grandes amigos. E aí? What do you think about this tale? O que vocês acharam desse conto? Tinha algum personagem neles que vocês já conheciam? Aposto que sim. No nosso Culture Time, a Teacher Fê vai trazer um tale bem interessante. Vamos assistir? E toda boa história sempre começa com Once Upon a Time. Era uma vez, ou melhor, once upon a time, there was a man. O nome dele era Johnny Appleseed. Johnny andava muito. Johnny adorava comer apples e ele sempre andava descalço. Por onde Johnny ia, ele espalhava apple seed, ou seja, sementinhas de maçã. Johnny era amigo dos animais, dos índios e dos colonizadores. Por quê? Por onde ele ia espalhando o apple seed, essas sementinhas se tornavam plantas que cresciam e se tornavam lindas árvores que depois davam fruto, davam apple. E todos se deliciavam com essas maravilhosas apples, graças ao Johnny. Essa história não é faz de conta. Essa história aconteceu. Johnny Appleseed, na verdade, se chamava John Chapman. John Chapman ficou conhecido depois como Johnny Appleseed por espalhar sementinhas de maçã por onde ia. Ele se tornou um grande herói do povo americano. E é por causa disso que algumas tradições americanas surgiram em algumas curiosidades também que eu vou contar para vocês agora. Os Estados Unidos acabaram se tornando um dos maiores produtores de apple no mundo. Inclusive, é tradição no país comer apple pie, principalmente no Thanksgiving Day. Aquela torta de maçã que eles comem no dia de ação de graças. Sabe aquela apple que nós encontramos também nos aparelhinhos do iPhone? Pois é, tem ligação com essa história que eu acabei de contar para vocês. E a mais legal de todas, New York, sabe New York? É conhecida como a Big Apple. Apple acabou se tornando um símbolo de sorte para o país. I love apples. And you? Faça como Johnny. Espalhe sementes de bondade e de gratidão por onde você passar. Seja feliz. Curta a vida. Be happy. Bye bye. See you next class. Gente, amei o tale do Johnny Appleseed. E vocês? Incredible. Incrível, não é mesmo? Vocês sabiam que o Johnny Appleseed era vegetariano? Pois é, ele tinha um profundo respeito pelos animals. Ele também era conhecido por ser um homem muito pacífico. Hey, eu tive uma ideia. Que tal se vocês criassem um tale, um conto?
um tale só de você. Vocês podem criar esse tale no próprio notebook, no próprio caderno. Ou, se preferirem, podem desenhar as cenas. Tenho certeza que ficarão incríveis. Conto com vocês. Essa foi a hora do inglês de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui. Até a próxima. Bye, bye! Bom, turminha, e o nosso programa chegou ao fim. Mas eu espero vocês segunda-feira às 9 da manhã. Então, aproveitem o final de semana e até segunda. Tchau, tchau!